Com o final da batalha de Hajime versus Hakari, os dois agora se unem para o mesmo objetivo de libertar Gojo. Enquanto vamos para a barreira de Maki e Noritoshi, quando os dois pensavam que haviam limpado a barreira de todas as maldições e feiticeiros perigosos, uma maldição que, ao entrar na barreira, estremeceu tudo neles. E Maki acaba sentindo uma sensação familiar. Yo, Geeks, aqui é o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil. Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do capítulo 191 de Jujutsu Kaisen. Sim, pessoal, como eu já disse, eu avisei. Eu avisei que isso iria acontecer. A gente trouxe o vídeo na segunda-feira com todos os detalhes, com todas as hipóteses. Eu já estava conversando com isso sobre essa hipótese há muito tempo e isso se realizou. Isso se concretizou e, cara, que capítulo incrível, né? Do começo ao fim, desde a história ali do Noritoshi até mesmo o findar com essa revelação. Então, já deixa seu like, se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a bater nossa meta de 100 mil inscritos se você tá empolgado realmente com esse capítulo e compartilha esse vídeo com seus amigos para ajudar o Geek Brasil a continuar cada vez mais longe. Vamos lá, né? Vamos lá, porque a gente sabe que o universo do Jujutsu Kaisen, ele é podre de todas as formas, né? Ele é podre no mundo das maldições, ele é podre no mundo dos humanos, ele é podre ali no mundo dos feiticeiros. Tá tudo cheio de podridão. Tá tudo cheio de podridão. E a gente percebe o capítulo começando com alguém perguntando se alguém estava em casa. Até que a pessoa fica aliviada em ver uma pessoa chamada de Shino. Essa pessoa diz que quer falar com o diretor de Kyoto e com os clãs ali, com os representantes do clã Gojo e também do clã Zenin. Vemos que se trata então de Noritoshi e o velho chamado Shino, que parece que está vivo desde que o alfabeto foi criado, pergunta para o Kamo como ele havia entrado naquele lugar. Ele reclama de um tal de Kurokishi e que desde que ele havia assumido ali a guarda da barreira da defesa, a proteção virou uma peneira, já que o capitão da defesa se chama Reishishi. E o Noritoshi então pede para ele dar licença porque ele não pode perder tempo com velhos gagás. Kamo então pergunta ao velho se ele havia esquecido o rosto do próximo chefe do clã, né? Se ele havia realmente esquecido o rosto da pessoa que seria o chefe ali do clã Kamo. E o velho então fala para o Noritoshi que ele não lhe engana, lhe chamando de pirralho. Shino diz que pode parecer um senil, mas jamais esqueceria o rosto do chefe do clã e que Noritoshi não parece nada com o Noritoshi-sama. Noritoshi então fica confuso e assim uma porta se abre com tudo, deixando o garoto ainda mais confuso. Vemos então Kenjaku deitado em seu quarto e o que ele diz assusta a gente ainda mais. O velho então está se lembrando, suas memórias estão meio que confusas de coisas que aconteceram há mais de 150 anos. Ou seja, aquele velho que está vivo desde que o alfabeto foi criado. Ele tem mais de 150 anos. Caraca, velho, essa foi uma informação realmente muito crucial. Porque provavelmente os dois velhos ali têm uma conexão, né? E de que os dois se conheceram, né? O Kenjaku conheceu o antigo Noritoshi Kamo e agora o velho tá nessa confusão ali de nomes ou coisa do tipo. Kenjaku então diz para Noritoshi não ligar para isso e que ele está atrasado, mas que isso não é culpa ali do garoto, já que a infra ali de Tóquio tá uma loucura completa, lhe chamando de Noritoshi-kan, de forma pejorativa, né? De que ele não é um líder, mas sim uma pessoa que pode ser tratado de qualquer forma. Noritoshi chama Kenjaku de Suguru Geto, mas ele diz que esse nome não existe mais e que já deveria saber o seu verdadeiro nome, já que todas essas coisas ficaram evidentes depois de Shibuya. Kenjaku narra tudo o que aconteceu em Shibuya através ali das ações que aconteceram. Um terrorismo Jujutsu sem precedentes, o selamento de Satoru Gojo e o jogo do abate. Tudo isso de uma forma crucial
para manter ali qualquer coisa sob seu controle. Então, ele fala uma frase extremamente interessante. O principal culpado ainda pode estar morto, mas ele é um membro do clã Kamo. E aí faz eu me perguntar sobre essa questão, né? Faz eu realmente questionar essa questão. Será que o Kenjaku está falando ali do antigo Noritoshi ou do Geto, né? Eu entendi que é o Geto. Eu entendi que se trata ali do Geto. Porque se for o Geto, as peças começam a se encaixar ainda mais. Porque pelo que eu entendi, tanto o Geto quanto também o Gojo, eles eram os prodígios ali dos seus clãs. E por isso eles eram amigos na sua época de escola. Eu posso estar muito errado, me corrijam aí nos comentários, mas eu entendi que essa frase do Kenjaku está falando sobre o Geto. E ele ter colocado essa imagem, essa figura ali como Suguru Geto, quer dizer que não era só para pegar o Gojo ali desprevenido quando tivesse que usar o aprisionamento, né, o selamento do aprisionamento. Não, mas sim porque a figura de Suguru Geto carregava também o sangue do clã Kamo. E assim ele poderia chegar nas grandes autoridades para controlar todo mundo por detrás. E aí o Kenjaku então começa a destrinchar mais coisas que estavam acontecendo no pensamento do Noritoshi. Não, ele começa a falar que as observações de que a facção conservadora, que é o núcleo ali do alto escalão de Jujutsu, já deve ser ali marionetes do personagem. E que isso era algo que o Noritoshi estava pensando. Ele disse que o receptáculo dele, Suguru Geto, recebeu uma ordem de execução. E isso veio do diretor Yaga. Ó, só nota isso aí, coloca essa parte aí de que o diretor Yaga acabou fornecendo ali essa ordem de execução em seu corpo. E até mesmo a facção conservadora não é tão unida assim e que a corrupção está ligada apenas em alguns membros. Eu achei essa fala interessante porque ele começa a separar ali tudo em cinza, não é preto no branco. Não vai ser só simplesmente ali a galera jovem contra o pessoal velho. Tem uma galera velha ali no meio desses conservadores que também não está feliz com que isso está acontecendo através dos bastidores. Mas eles não estão agindo contra essa galera nova, o que demarca realmente essa perspectiva em relação aos personagens. Então o Kenjaku vai deixando a obra ainda mais cinza, isso é muito legal. Então o Kenjaku lê todos os movimentos do Noritoshi, dizendo que ele queria apelar para o diretor de Kyoto, para que ele revogasse o selamento de Satoru Gojo, já que ele é influente entre os conservadores. Por essa ordem de não remover o selo do Gojo, tudo poderia ser algo interpretado de uma forma ambígua e que no futuro poderia causar várias interpretações, sendo algo que pode ser usado até mesmo contra o próprio Noritoshi. Kenjaku elogia Noritoshi dizendo que, mesmo sendo apenas um estudante, ele conseguiu juntar todas as peças e entender como o mundo Jujutsu funciona, mas no fundo tudo acabou sendo inútil. O alto escalão já está sob o seu controle, ou seja, tudo está se tornando marionete do Kenjaku. Noritoshi então vai mais além e diz que propositalmente Kenjaku deixou o alto escalão fazer o que queria e depois deu um cheque matando todo mundo que era a favor de matar Suguru Geto. Então temos o primeiro plot twist do capítulo, né? O primeiro. Kenjaku diz que cuidou até mesmo para que o Yuta fosse escolhido para ser o executor do Itadori, né? Então ele já sabia que os conservadores iriam querer matar o Itadori e aí ele foi lá e escolheu o Yuta, porque uma mamãe poderosa é assim. Ela pode não criar, mas compra até políticos para manter o filho vivo, né? Ela compra os céus e a terra para manter o filho vivo, ela pode não criar. Ela fala assim, não é minha obrigação criar, eu vou realmente cuidar desse garoto por de fora aqui, mas eu não vou criar ele. Só que aí ela acabou cuidando de tudo para que o Itadori não fosse morto. É claro, né, que o Kenjaku tem ali alguma perspectiva sobre o personagem, alguma coisa que ele vai querer usar o Itadori mais pra frente que a gente ainda não sabe, mas
tudo está debaixo do seu plano. E o Noritoshi até mesmo percebe que até mesmo aqueles que não querem ser usados pelo Kenjaku, tanto ele quanto também o Yuta, são usados mesmo assim. O cara simplesmente, o Kenjaku, tá 20 passos na frente de todo mundo. O cara consegue planejar todas as perspectivas, todas as possibilidades que podem acontecer durante a sua trajetória, que pode acontecer além do seu plano. Então ele consegue colocar todo mundo contra a parede, conforme a gente está observando agora neste capítulo. E cara, quando o Gojo sair do seu selamento, quando o Gojo sair de dentro do seu selamento, o cara vai passar o facão em cada uma dessas pessoas. Eu acho que tudo aquilo que o Gojo falava sobre criar uma nova geração, criar algo ali na qual as pessoas vão ser formadas, que vão criar uma nova mente, vamos mudar pela educação, é muito bonito, muito legal, muito incrível na teoria. Mas na prática, o Kenjaku mesmo tá falando que, se eu tiver poder, se eu tiver dinheiro, eu posso comprar qualquer um. Eu posso comprar qualquer pessoa e posso até mesmo fazer com que eles corrompam a moral deles. Que eles corrompam as suas morais e aí a gente consegue trabalhar em cima disso. E aí a gente consegue entender que através das palavras do Kenjaku, ele revela para nós que a morte do diretor Yaga foi uma ordem do Kenjaku. Percebam que ele fala que todo mundo que era a favor da morte ali de Suguru Geto foi aplicado à morte. Então a gente consegue entender que a morte do diretor Yaga não tem nada a ver com o poder maluco, com o poder que os conservadores não conseguiu interpretar, mas sim porque o Kenjaku mandou. O Kenjaku mandou que o cara fosse morto, porque senão todos os feiticeiros começariam a caçar o Suguru Geto. E então, como a figura de Suguru Geto, ele mandou que o Yaga, o diretor Yaga, fosse morto. O Noritoshi, ao saber que seu diretor, aquela pessoa na qual ele respondia de prontidão todas as coisas e até mesmo pensou em matar o Itadori lá no começo de Jujutsu Kaisen, ao descobrir então que ele é um dos corruptos na qual o Kenjaku conseguiu comprar, cara, deve ter destruído o maluco por dentro. Ele deve estar acabado por dentro por perceber que todo o seu mundo, toda essa forma de que ele era o herdeiro do clã Kamo foi tudo para a vala. Kenjaku então se nomeia como a mãe da facção conservadora do clã Kamo e diz que ele é o 25º chefe da família e que não há lugar para o garoto no clã agora e que ele jamais deve retornar e que eles não podem se ver novamente. Noritoshi então ativa o seu poder e vemos um X ali no seu olho direito. Mas Kenjaku faz uma cara de dúvida e começa a rir. E diz que o garoto entendeu tudo errado. Noritoshi lhe pergunta se não vai lhe matar. E Kenjaku responde que mesmo vivo o garoto não vai fazer nenhuma diferença. Mesmo vivo ele não vai fazer nenhuma diferença. Então ele prefere não sujar o quarto dele de sangue. Que prefere não sujar o seu quarto com o sangue do garoto e pede apenas para ele se retirar. E cara, que forma de você dar um soco sem mover uma mão. Que forma de você dar um chute sem mover um único pé. O Kenjaku conseguiu tratar ali o Noritoshi como se fosse um lixo. Lixo, pior do que lixo, né? Porque o lixo às vezes cai no chão, você vai lá, recolhe, joga no lixo e joga fora. Ele falou, cara, você é tão inútil que não vale a pena nem te matar, porque você vivo ou morto não vai fazer diferença. Pra mim você, não fede nem cheira. Você não vai acrescentar em nada na minha fração se eu subtrair ou somar você. Mano, que esculacho. Que esculacho. E é por isso que ele tá realmente com essa cara depressiva no capítulo 90, que faz todo um sentido. Voltamos então para a barreira com Maki e Noritoshi, com a garota perguntando pro rapaz se aquilo era uma maldição. E Kamo responde que se aquilo for uma maldição, basicamente o panda também é uma. Maki entende a confusão ali no Noritoshi, já que é uma maldição, mas tem algo difícil de explicar. Então, vemos que a maldição está lá no céu e ela parece estar procurando ali por Maki, repetindo a palavra, né, a sílaba ma, até que então ela dispara na direção do chão.
e eles percebem que a maldição estava vindo na direção deles. A velocidade dela é assustadora. O Noritoshi nem consegue ver ele só consegue sentir o impacto causado por ela na Maki depois de alguns milissegundos. Maki e a maldição atravessam um pavilhão de um prédio e várias casas e colidem em uma montanha. Mas a garota consegue se defender, não sofrendo nada no impacto. E é nesse momento que a gente consegue perceber o que o Kenjaku falou para o Noritoshi é algo muito verdade, né? Porque o Noritoshi só foi perceber que a Maki foi acertada milissegundos depois. E mesmo a Maki tomando esse impacto inacreditável, que se tivesse acertado o Noritoshi teria matado ele na hora, a Maki não sofreu um arranhão sequer, né? Ela é acertada com tudo ali pelo próprio verme, né? Por essa maldição aí. E basicamente ela não acontece nada com ela. Se fosse o Noritoshi, provavelmente ele já estava morto. Maki então tenta contra-atacar, mas do nada, na frente dela, a maldição desaparece, brotando ao seu lado, lhe atacando de novo. A Zenin voa para a parede batendo suas costas, mas mesmo assim ainda não sofre nenhum dano. Ela percebe que a maldição é rápida, mas que ela ainda passa uma sensação familiar. Então a maldição ataca a Maki com um soco, mas nesse caso ela desvia. Mas no próximo a maldição consegue prender ela contra a parede. Uma boca então começa a brotar ali de um dos buracos da face da maldição e chama a Maki de Maki-chan, deixando a Maki com uma cara de que está de saco cheio daquilo. Depois, a maldição faz um rosto e podemos ver claramente de quem se trata. Maki então se assusta e reconhece a voz. A voz é do Naiwa. E sim, meus amigos, este é o segundo e o maior plot twist do capítulo. Pra quem não tá entendendo nada, pra quem tá mais perdido do que segue o tiroteio, e tipo assim, cara, como que o Naiwa voltou? Ele foi morto e tal. Na segunda-feira eu trouxe um vídeo explicando aqui como ele retornou, né? Mas como o alcance de uma análise de capítulo é maior do que de uma análise de uma teoria, resumidamente eu vou tentar explicar aqui o que aconteceu com o Naiwa, né? A gente cravou ali na segunda-feira que ele iria retornar como essa maldição. E ele retornou porque ele foi morto no capítulo 152 com uma faca de cozinha, sem poder amaldiçoado. E como vimos no capítulo 33, o próprio Noritoshi, que está dentro da barreira, explicou para nós que o feiticeiro precisa ser morto por energia amaldiçoada, porque senão ele pode voltar como uma maldição, ele pode voltar como um espírito vingativo. Então tá aí o resultado do porquê o Naiwa retornou. Um verme retornando como um verme. Nada melhor para expressar o que esse desgraçado é por dentro. Ele pressiona ali a Maki e sorri dizendo que isso é algo que ele se tornou. Que essa maldição na forma de verme é algo na qual ele se tornou. E assim o capítulo termina com a triste frase de que nós não teremos o capítulo 192 de Jujutsu na semana que vem.